Saudações, queridos e queridas, está no ar mais um Renamoro J-League, mais copinhas agregadas no ar. Falaremos tudo aqui sobre J1, J2, J3, Luva Cup, a grande final da Luva Cup, e também da Copa do Imperador da grande final. Como sempre, você está na companhia de Elias Fallers na apresentação. Comentários da lenda Mr. Thiago Henrique Cruz. Tudo bem com você, meu irmãozinho? Preparado para a sopinha de letrinhas de hoje, meu querido? Salve, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos queridos ouvintes. É verdade, hoje vai ser bastante coisa. A gente decidiu, até para facilitar um pouco a nossa vida e fazer um programa só, né? Porque a gente tá com alguns assuntos pendentes. A gente adiantou um podcast sobre J-League, né? Já aconteceu bastante coisa na penúltima rodada. O campeonato ainda segue vivo. Então, bastante coisa para mim discutir com Elias hoje, mas a gente aproveita para colocar nesse episódio do Renomaru também as conclusões, né, da Luvan Cup, que a gente ficou devendo no último programa sobre, né, a Luvan Cup e a Copa do Imperador, e também a grande final que a gente teve nos últimos dias da Copa do Imperador. E então a gente aproveitou, pegou tudo isso aqui agora e a gente vai trazer o máximo de informação. Vai ser um programa um pouquinho mais corrido, porque tem bastante coisa para se discutir. A galera que tá mais acostumada a gente fazer as copas separadas da J-League esse ano, já que coincidiu do campeonato não terminar com uma rodada de antecedência, a gente vai deixar para a semana que vem um programa especial só sobre a grande final da J-League 2024 e aproveita esse penúltimo programa sobre as ligas para já matar sobre as copinhas também. Maravilha, Thiagão, começando aqui pela grande final da Luva Cup, só recapitulando, né? Falamos a última vez das semifinais, né? Que eram entre a Albirex e Kawasaki Frontale. O Albirex meteu 4-1 no Frontale. E depois, no jogo da volta, o Frontale perdeu para o Albirex por 2-0. E o Marinos perdeu em casa no primeiro jogo para o Nagoya por 3-1. E o Nagoya perdeu em casa para o Marinos por 2-1. Mas no placar agregado, deu Nagoya 4-3. E a grande final, não menos emocionante do que as semifinais, galerinha, deu Nagoya Grampus, né? Dessa vez, nem eu e nem o Thiagão acertemos o campeão da Copa do Imperador. Você tinha escolhido Frontale, né, Thiagão? Eu acredito que tinha sido de Frontale. Eu não lembro exatamente qual que foi, mas bem provável que foi o Frontale, mas bacana, né? Foi uma final legal, né? Eu acho que você chutou o Albirex, talvez, como um franco atirador, talvez, né? Isso, o Thiagão tinha falado que o Frontale ganharia a Copa Louvain, eu tinha falado que o Albirex. Nós erramos, mas um jogo emocionante aí. O Nagoya conseguiu tirar a Inhaka, a zica do ano, né? Nesse ano instável aí, cheia de dúvidas e tudo mais. Não foi o ano que a equipe esperava, mas pelo menos faturou um troféuzinho. No placar normal, 3-3, um jogo emocionante, né? A equipe do Nagoya chegou a abrir 2-0. O Albirex diminuiu para 2-1. Depois o Nagoya fez 3-1. Nos acréscimos dos acréscimos, o Albirex fez 3-2. E no acréscimo, empatou, né, Thiagão? E depois, numa disputa emocionante de pênaltis, o Nagoya Grampus bateu por 5-4. O Albirex foi o campeão da Luvan Cup. Inclusive o Nagakura fez um depoimento emocionante, né? Pedindo desculpas aí à torcida. Ele que errou a única cobrança das 10 cobranças, ele foi o único que errou, né? Os jogadores. Fez um depoimento emocionado, pedindo desculpas, que ele se sentiu culpado por ter errado, mas ele teve um apoio. Se fosse no Brasil, todo mundo ia meter o pau, ia querer quebrar a cara dele e tal, né? Mas lá no Japão, a torcida fez um apoio incondicional a ele, falou que tava tudo bem, que essas coisas acontecem, e quem sabe numa próxima o Albirex consiga se sagrar o campeão da Luvan, né, Thiagão? Parabéns ao Nagoya, campeão 2024. Sim, foi uma grande final, foi um jogo bem interessante mesmo. A gente sempre fala que a Luvan Cup acaba sendo o patinho feio da competição, talvez, né, da temporada, né, o campeonato que muitas das equipes sempre utilizam até para
para aproveitar os seus elencos B e C, para fazer modificações e tudo mais. A gente até falou nos últimos programas, inclusive, se você gostaria de ver tudo sobre o que a gente falou sobre Luvan Cup e Copa do Imperador durante a temporada 2024, né? O último programa foi o 332, que a gente falou exatamente sobre isso. E se vocês voltarem um pouquinho lá atrás ainda, a gente fez uma parte 1 sobre o Luvan Cup. Tava depois tentando. O primeiro programa sobre o Luvan Cup Copa do Imperador foi o episódio 366. Então, se você ver o 366 e depois você ouvir o 382, você vai pegar todas as informações que a gente falou durante o ano sobre o Luvan Cup Copa do Imperador. Mas apesar de ser uma competição, né, de um nível um pouco mais abaixo, até que essas mudanças de regras, mudanças, né, do formato da competição, veio aos poucos dando uma revigorada, talvez, aí para Luvan Cup ser um campeonato mais interessante. E a final foi muito interessante, né? O Nagoya abre 2-0, Nagai jogando muito bem, né? A competição inteira foi um dos grandes nomes dessa equipe do Nagoya Grampus. Enquanto isso, o Albirex Niigata teve que ir atrás do placar, consegue um pênalti, né? Já aos 101 minutos, né, de jogo, e aí o Komi faz o gol de empate, aí pra prorrogação acontece de tudo um pouco, né? Toma um gol aos 93, o Albirex corre de novo e o Komi vai lá e empata, né, o jogo também já nos últimos minutos da prorrogação, e aí os pênaltis, né, todos, a maioria muito bem batida, inclusive até o próprio Langerhak, né, o Langerhak que inclusive não defenderá, né, o gol da equipe do Nagoya Grampus na próxima temporada, e bateu pênalti também, converteu, e os pênaltis muito bem batidos, a não ser, né, o Nagakura acabou errando ali, como Elias bem ressaltou e falou depois com a torcida e tudo mais. E ainda assim, uma grande final bem interessante. O Obrex sentiu muito, né? Porque era a grande chance, né, do Obrex conseguir um título, né? Jogando dentro da primeira divisão. Se eu não me engano, foi a primeira final, né, de Luvan Cup da equipe do Albirex Niigata. O Nagoya já chegou em outras vezes, inclusive ganhou em 2021, né, que foi a última vez que o Nagoya chegou na final. Naquela final, ele venceu a equipe do Cereço Osaka por 2-0. Então, consegue pela segunda vez na sua história ser campeão da Luvan Cup. E um torneio que foi muito. Uma conquista que foi muito comemorada, até porque, né, a situação do Nagoya também não é tão fácil assim para ganhar títulos, né? Dentro da J-League, dificilmente a gente vai ver a equipe do Albirex lutando tão cedo por títulos, né? Apesar de ter um elenco qualificado, ter investimento, mas ainda falta um pouquinho para a equipe do Nagoya Grampus voltar a disputar o título mais importante da competição do futebol japonês. Mas de qualquer maneira, as duas equipes fizeram uma belíssima campanha, as duas, cada uma com as suas dificuldades. Até imagino que o caminho do Albirex Negata foi um pouquinho mais complicado durante toda a competição para chegar a essa final, e qualquer um que levasse estaria de bom tamanho. Uma pena que não deu Albirex, até porque a gente sempre fala que a equipe mais improvável é sempre mais bacana de ver ganhar, mas mesmo assim, uma final interessante. Ganha lá, infelizmente, apenas a bonificação, né? Não tem grandes louros, né? A Copa Luvan, mas muito interessante. A gente espera que o torneio continue melhorando e cada vez mais aumentando a sua premiação, o que vai fazer que a gente tenha finais cada vez mais interessantes, como a gente teve nessa final de 2024. Se continuar na modalidade que ficou no formato desse ano, né? Juntando o pessoal do J1, J2, J3, aí sim fica um negócio bem interessante, né? Continue assim. Exatamente. E bacana, vamos ver como é que fica então pro ano que vem. Mas, por enquanto, Nagoya Grampus é a equipe que vai defender o título em 2025. Maravilha, galerinha. Também temos outro campeão no ano que pode virar bicampeão no mesmo ano. Vamos ver se isso acontece. Que é o Viseu Kobe, que derrotou o Gamba Osaka na final da Temohai, a famosa Copa do Imperador. Pelo placar magrinho, né? 1-0 magrinho, com gol do Miyashiro na etapa final. Mas o que importa é gol, o que importa é bola na rede. E isso deu o título para o Kobe. Lembrando que nas semifinais o Viseu Kobe havia derrotado no sufoco a equipe do Kyoto Sanga por 2-1. E o Marinos foi derrotado pelo Gamba também no sufoco, já na prorrogação, pelo placar de 3-2. O Gamba bem que tentou, fez uma boa partida,
mas não era o dia do Gamba, né, Tiagão? Derrotado aí pelo Viseu Kobe. Desta vez eu errei também. Eu tinha falado que o Marinos ia ganhar a Tenon-High. E o Tiagão também errou. Você falou que o Gamba ia ganhar, não era isso? Talvez deva ter estado o Gamba e tal, por ser um franco-tirador nessa competição. Não me lembro exatamente quais foram os nomes, mas eu lembro que a gente falou uma coisa que não tinha como errar, que foi a questão do Sagan Tosso, né? O Sagan não tinha a menor chance, né, de chegar nessa final, né? Chegar na semifinal já foi um mérito incrível, né, para a equipe do Sagan, e aí acabou pegando o Kobe, que seria. Independente, né? Quem seja o adversário seria muito difícil, né? Mas o Kobe, até pelo ano que tá fazendo, é o adversário mais indigesto, né? Que a equipe do Kyoto poderia enfrentar na semifinal, acabou sendo derrotado. E aí na grande final eu acho que eu apostei umas fichas no Gamba Osaka. E foi uma final bem mais truncada, né, Elias? Isso foi bem cara de final mesmo, né? Não foi um jogo bonito de se ver. Né, foi um jogo muito nos detalhes, mas acabou prevalecendo uma equipe do Viseu Kobe que tem um ataque que não desperdiça a chance, né? Então eu acho que o grande resumo dessa final da Copa do Imperador foi nas pouquíssimas chances que se abriram para o Viseu Kobe, numa bola que acabou escapando, né, e ficando vindo dentro da área, o Kobe colocou para dentro e levantou o título. Maravilha, Mister Thiago e Cruz. Agora a pergunta que não quer calar. Perguntar para os ouvintes, perguntar para você também. Será que vamos ter uma dobleta do Kobe esse ano, rapaz? Pode ser, seria interessante, né? Porque a equipe do Kobe, que a gente sempre considerou talvez que iria esse ano até correr um pouco mais por fora, né? Pelo começo do campeonato das outras equipes. Mas o Kobe foi lá e cada vez mais foi ganhando espaço. Apesar que essa final da Copa do Imperador deu uma cansada muito boa na equipe do Kobe, né? Não teve vida fácil na final, jogou com essa equipe completa, até para vocês terem uma noção quão difícil, né, para quem acabou não vendo, inclusive quem não viu o jogo da final da Copa do Imperador, se eu não me engano, o jogo tem completo lá no canal da JFA TV, né? Porque muitas pessoas ficaram esperando que o jogo fosse transmitido pelo canal da J-League Internacional, mas a gente sempre tenta lembrar vocês que a Copa do Imperador ela não faz parte, digamos assim, né, dos direitos do canal da J-League Internacional, né? Mas sim do próprio canal da JFA, né? Então, todos os jogos, pelo menos eu sei que a maioria deles passaram nesse canal oficial da JFA, mas por acaso o final não estiver lá, provavelmente ele vai acabar aparecendo aí depois eles vão recolocar depois de um tempo, mas a maioria dos jogos da Luvan Cup, perdão, da Copa do Imperador são da JFA TV, apesar que esse jogo eu tive que ir pelos meios, né, de Xparrow para depois atrás para poder assistir, mas a galera que depois quiser pesquisar quem perdeu o jogo, vale a pena vocês dar uma olhadinha lá no canal da JFA TV, que provavelmente, se ele não estiver lá disponível, ele, hora mais, ele acaba voltando lá para vocês assistirem na íntegra. Foi um jogão, foi um belíssimo jogo, aonde a equipe do Kobe teve que suar, né, pro Miyashiro fazer o gol ali aos 64 minutos, e o Gamba pressionou muito, e muita bola aérea, muita tentativa e erro. A equipe do Gamba teve boas chances de empatar a partida, e o que seria ainda mais interessante ver Kobe e Gamba disputando talvez o título da Tenno High nos pênaltis, mas acabou a equipe do Kobe sendo mais eficiente, acabou ficando com o título e também ficou muito bem com a equipe do Kobe, que tem um futebol muito ofensivo, muito interessante de se assistir. Você falou um negócio muito interessante, Tiagão. Tanto é fato que os jogos da Tennon High, né, o Copa do Imperador, passam no canal estatal, né? Passam na NHK. Diferente aí. Ainda passa as finais da NHK, então, né? Nossa, uhum. Legal. Dos direitos da JFA, né? É um torneio patrimonial do Japão. Então, passa na TV estatal. Passa na NHK Internacional aqui. Eu vi o jogo. E a final sempre foi tradição de passar por lá, né? Então, só dando uma informação a mais aí pra galerinha. E, Tiagão, já que eu dei o gancho aqui, você comentou, falando do jogo já da 37ª rodada que pegou fogo, foi justamente o do Rei Sol contra a equipe do Kobe, né? Já no comecinho do jogo, o Rei Sol
chegou a abrir o placar. O Reysol que, mesmo aí numa sequência muito ruim, o estado parece que vai escapar do rebaixamento, né? Já são aí 5 jogos sem vitória, 3 empates, mas conseguiu chegar ao númerozinho de 41, porque 41 pontos. Tem uma campanha melhor do que a do Jubileuata, né? Por exemplo, o Jubileuata tem que tirar uma diferença aí de 7 gols, né? Para o Reysol acabar sendo rebaixado aí no campeonato. Então é muito difícil, apesar da pontuação baixa, parece que o Reysol já está mais tranquilo, né? Quanto ao Vissel Kobe, sofreu nesse jogo, né? O Yuya Osako errou um pênalti, meteu o cabeceio na trave, e quando tudo parecia ir pro vinagre, né? Esse um pontinho aí do Kobe foi vital, né? Mutou pra variar, mutou iluminado, né, Tiagão? Fazendo golzinho de empate aos 55 minutos do segundo tempo, aos apagar das luzes. Com isso, a equipe do Kobe chegou na liderança isolada aí com 69 pontinhos. Quem tá em segundo é o Hiroshima com 68, em terceiro o Matida com 66. E por causa desse pontinho, Tiagão, só depende dele mesmo na última rodada, né? Vencer uma vitória normalzinha, já dá o título pro Vissel Kobe na temporada. O Vissel Kobe que vai jogar em casa, né? Então tem tudo para conseguir. Claro, não existe placar garantido, não existe vitória garantida no futebol, mas tem tudo aí para conseguir a vitória tranquila contra o Shonan Belmari, que já não luta por mais nada no campeonato, e se sagrar aí bicampeão da J-League consecutivo. Vamos ver se isso vai acontecer. Bom, esse foi um jogo onde o empate, né, da equipe do Cachoeira Sol, o Cachoeira Sol vendeu muito caro, né, esse embate, né, o começo de jogo, assim, inexplicável, né, de quanto foi positivo da equipe do Cachoeira Sol, jogando em casa, foi para cima, abre o placar logo nos primeiros 5 minutos, segura a equipe do Kobe durante todo o tempo, ainda o Diego, né, que foi o jogador ali que foi expulso pela equipe do Cachoeira Sol, mordeu e atrapalhou a equipe do Vice o jogo todo, né? Foi bem comentados na internet o quanto o jogador brasileiro, até se excedendo um pouco na força ali em alguns lances, até que ele acabou sendo expulso, né? Muito de jogador latino, né? Muito bravo, irritado, não contestando muito a expulsão, mas realmente foi expulso. Ainda teve o pênalti do Osako, né? Que o Osako acabou errando o gol, e aí deu todo a mais ainda o desespero nos torcedores do Vissel Kobe que estavam no estádio. E aí, quando acontece o gol do Muto, né? Mais uma bola alçada que acaba sobrando, o Muto põe pra dentro. Automaticamente o bandeirinha levanta, né, a bandeirinha de impedimento, aí vai pro VAR revisar e o VAR revisa que não estava impedido, e aí explode, né, como fosse um gol do título realmente, e todo mundo sabia que sair com um empate, né, na penúltima rodada seria um passo muito grande, né, para a equipe do Vissel Kobe. Então um empate com um sabor de vitória, né, e se perdesse, né, ainda teria condições de lutar pelo título na última rodada, mas aí com as duas equipes ficariam com a mesma pontuação, então seria um passo mais difícil para dar na última rodada, porque dependeria de mais alguém. Agora o Kobe depende apenas de si, né? Tem um adversário complicado, mas que já está com a vida mais garantida, então a gente imagina que, né, o Shonan seja um adversário chato, mas que seja um adversário muito mais fácil de enfrentar, já que o Kobe joga em casa a sua grande final, né, para tentar conseguir o título da J-League 2024, então um passo muito importante. Agora vamos ver o que o Cachoeira Sol vai pretender para o ano que vem, né? Porque se tem uma palavra que talvez todo torcedor do Cachoeira Sol vai dizer no final de 2024 é que ufa, né? Foi quase, né? Foi por pouco, né? A equipe precisa evoluir um pouco mais, precisa ir ao mercado, precisa saber trabalhar melhor, precisa ter um bom planejamento, porque esse ano o Cachoeira Sol se segurou, mas foi por muito pouco, viu? Poderia estar disputando um rebaixamento, o que seria muito pior para sua torcida e para os jogadores, né? Já que todo mundo se doa bastante na equipe do Cachoeira Sol, então é uma equipe que merece mais. Quem sabe o ano que vem. Não, o Rei Sol contou com a incompetência dos outros, né? Foram Também, verdade.
piores do que ele. Isso aí salvou a equipe, né, no rebaixamento. Porque se dependesse só do Ressol, a coisa tava bem complicada. Tiagão, quem também está na disputa do título, continua respirando bem e fez uma vitória, conseguiu uma vitória maravilhosa, fez um saldo muito bom, foi a equipe do Hiroshima, né? Bateu por 5-1 jogando em casa o Consadole Sapporo, levou um susto, né? Abriu o placar com o Kato no finalzinho do primeiro tempo, o Musashi Suzuki empatou. Aí depois a porteira abriu, né? Higashi, Arslan, tirou, marcando um double, deu a vitória aí para a equipe do Hiroshima, estádio lotado, torcida apoiando, uma atmosfera aí maravilhosa. A equipe do Hiroshima dominou a partida e mostrou que sim, tá viva e quer o título, mas infelizmente não depende só dele, né? Hiroshima precisa Uhum. vencer na última rodada do Gamba Osaka fora de casa, lá no Suitão, e torcer para um tropeço da equipe do Kobe que joga em casa, né? Então o Kobe precisa perder ou empatar e o Hiroshima vencer aí para conseguir o título. Mas se depender desse último jogo aí, a equipe não vai se entregar mesmo, né? E ainda com requintes ainda, né, de duas equipes que vêm se enfrentando, e o histórico, se eu não me engano, posso falando assim de cabeça, é bem favorável à equipe do Hiroshima nos últimos anos, apesar de jogos muito pegados, e enfrenta a equipe do Gamba Osaka, né, na última rodada, né, então fora de casa, mas ainda o Hiroshima é numa condição um pouco maior, apesar que o Gamba vem evoluindo a cada ano, consegue até o momento uma quarta posição que, sinceramente, acho que nem o torcedor Gamba mais fanático e mais clubista não imaginava que a equipe estaria no final da temporada, né? Entre os 10, talvez. Entre os 4, muito difícil, né? E o Gamba conseguiu essa posição, mas o Hiroshima ainda, para mim, tá um degrau acima. Foi dominante, né? Eu acho que a palavra que define essa vitória do Hiroshima é o quanto ele foi dominante em cima das equipes médias para baixo da tabela. O Sapporo foi uma presa fácil, né, contra essa equipe do Sanfrecce Hiroshima, que até teve ali um lampejo de esperança, né, do empate ali com o gol do Musashi Suzuki, mas muito pouco, né, a equipe do Sapporo, bem, a equipe do Sapporo não foi rebaixada à toa, né, porque toda a temporada foi muito pouco, né, a gente até falou durante muitos programas sobre isso, e foi para cima e fez a sua vitória, fez a pontuação. Não é questão de, talvez o saldo de gols agora nem seja tão importante, mas sim o número de pontos, né? Mas ainda um ataque muito positivo. Vai lembrar que o Sanfrecce Hiroshima é o melhor ataque da competição, disparado, com 71 gols na temporada. Para você ter uma noção, a segunda equipe, né, com mais gols na temporada é a equipe do Marinos, com 61. Né? Então, a diferença de 10 gols a mais do Sanfrecce Hiroshima durante o ano todo, e isso é muita coisa. É claro que não depende só dele, né? Depende de tropeços agora, né? Para poder chegar ao título. Hiroshima já foi o franco favorito. Né? E para mim já estava caminhando, né? Quer dizer, já está com as duas mãos na taça, mas acabou 3 derrotas consecutivas que para mim minaram o campeonato final. Inclusive, se você parar a pensar nos jogos que perdeu, né, Elias? Perdeu jogos que na verdade não poderia perder, né? Hiroshima perdeu de 2-1 para a equipe do Shonan, né? Depois perde 1-0 para a equipe do Kyoto, né? Tudo bem que aí na rodada 36 perde um clássico contra a equipe do Ura Reds, o Ura Reds jogando em casa, mas a derrota para Kyoto e a derrota para Shinobelmari foram as derrotas que sim minaram as chances do Hiroshima sair com mais um título. Ainda nesse jogo teve a despedida do Aoyama, né? Toshihiro Aoyama, que se despede do futebol no final dessa temporada. Ele que vestiu a camisa do São Francisco por simplesmente 20 anos. Né? Então, é mais um jogador de Copa do Mundo, né? Jogou a Copa 2014, volante nato, um cara que fez toda a sua trajetória dentro da equipe do São Francisco Hiroshima, tá com certeza como um dos principais nomes, né, da história da equipe, e fez seu último jogo, né, diante da sua torcida, também teve discurso, então realmente foi muito emocionante. Mais um jogador, né, que a gente viu jogar durante muitos anos, que encerra seu ciclo dentro do futebol, mas provavelmente veremos muito do Aoyama ainda trabalhando dentro do futebol, só que dessa vez fora
dos gramados Aoyama, que termina a sua trajetória aos 38 anos, sinceramente nem parece, viu? Apesar das lesões e do ritmo mais lento dos últimos anos, é um jogador que sempre soube se cuidar muito bem, né? Um histórico de lesão até sinceramente pequeno comparado com outros jogadores, mas é mais um jogador aí que encerra a sua trajetória e quem sabe, né, com um pouquinho de sorte, com a sua equipe fazendo a sua parte como sempre fez, quem sabe o Aoyama ainda consiga levantar uma taça do título, que é difícil, mas não é impossível, e o impossível é um detalhe muito pequeno para esse Hiroshima que jogou muito bem a temporada toda. O Yama é um daqueles jogadores injustiçados da seleção japonesa que, por ter muita gente na posição dele, teve menos participações do que a gente esperava, né? Uma pena. É um baita. Exatamente. Sim, sim. E Elias, sobre a questão de ainda que a gente ia falar do seu Matida Zélvia, né, que eu acho que é um jogo que ainda tá em esperança, né, pra gente discutir o quanto ainda tem esperança, um jogo que eu achei bem interessante no final de semana foi o jogo da vida que deu a equipe do Júbilo Iwata contra a equipe do FC Tóquio, né, o Júbilo muito difícil conseguir escapar desse descenso, né? Até porque se vencendo esse jogo foi a 38 pontos, né? A diferença para a equipe do Obrex, que é a equipe 17ª, é de 3 pontos, mas para conseguir sair dessa possibilidade é quase zero, né? Então, matematicamente, talvez não esteja, mas moralmente o Júbilo, mesmo indo atrás, conseguindo uma vitória muito, muito heróica em cima do FC Tokyo, é muito difícil, né, para conseguir sair dessa situação, né? Nesse jogo, Elias, o jogo entre o Júbilo jogando em casa contra a equipe do FC Tokyo foi um jogo onde o VAR, não só o VAR, mas como as decisões de bola parada acabaram salvando a equipe, né? Primeiro, toma um gol do Anzai para a equipe do FC Tokyo aos 53 minutos, depois de uma jogada de bola parada, o Matheus Peixoto consegue empatar o jogo, e depois de pênalti, né? O Yamada com um pênalti também que acontece também no finalzinho do jogo também, ali teve revisão e tudo mais, o Yamada vai lá, bate, consegue fazer o seu gol e de virada a equipe do Júbilo consegue uma vitória, uma sobrevida, mas agora vai ter que enfrentar a equipe do Sagan na última rodada, o Sagan jogando em casa, provavelmente o Sagan não vai querer se despedir da J1 com uma derrota, né? Então dificilmente o Júbilo vai ter muita, muita facilidade, e enquanto isso vai ter que golear a equipe do Sagan e esperar que a equipe do Obrex Niigata perca, né, também, que vai visitar a equipe do Real Reds na última rodada, que o Real Reds, que já pensa muito já em 2025, acabe talvez aplicando aí uns 3 ou 4-0 para facilitar, quem sabe, a vida do Júbilo, para conseguir essa quase impossível não, né, mas muito difícil goleada para escapar da J2 o ano que vem. Qual que é a sua opinião sobre isso antes da gente falar do Matida Zélvia e das suas possibilidades de título? Sobre o Júbilo, né? Olha, eu até acredito que o Júbilo, por um milagre, pode ser que aconteça um milagre, Tiagão, porque é o seguinte, o Júbilo na última rodada enfrenta os que não tá lá aquelas coisas, né? Apesar de ser o jogo fora de casa. A diferença é de 3 gols. O Júbilo fazendo 3-0 empata com o saldo de gols aí com o Albirex. E o Albirex enfrenta o Urawa fora de casa. Então, as chances de vitórias aí do Albirex são baixas também. E a chance de tomar um nabo também é grande, né? Só que daí o problema é o Júbilo fazer a lição de casa, a lição fora de casa dele, que tem sido tão difícil, né, Tiagão? Que o time ganhou pouco fora de casa, já tá jogando mal em casa, fora de casa, então é um desastre, né? Mas vai que acontece um milagre, né? Ou também do Sagatoso, pessoal, já que a gente tá ferrado, vamos ferrar eles também, né? Então, tudo É complicado, né? Muito difícil, né? É uma situação muito, muito. Eu acho que o torcedor do Júbilo já até, assim, já meio que. É muito provável, é conformado. Acho que a palavra realmente é conformado com o Júbilo voltando a jogar a segunda divisão. E um começo de ano que você não. Você viu o Júbilo até tentando
dar passos maiores, né? O começo da temporada pro Jubileato foi muito positivo, né? Rio Germain começando como artilheiro, boas vitórias, a equipe jogando bem, né? Tentando, tirando ponto de equipes relativamente melhores do que eles em alguns momentos. Então, assim, o Júbilo, ele foi meio que decaindo, né? O elenco mostrou que não tinha tanta força, né? Mas ainda, sim, né? Você não imaginava que o Júbilo estaria entre os três, né? Que fosse cair no final da temporada, apesar de não ser nada fora do normal, né? Porque o Júbilo já caiu uma vez. Mas a gente esperava que o Júbilo teria uma vida um pouquinho mais fácil, né, nesse retorno à primeira divisão, coisa que acabou não acontecendo. Fica para a torcida, mas a gente sabe que a situação é muito difícil. Agora, Elias, da equipe sensação da temporada, que eu acho que isso não muda, né? O Matias Alves ainda foi e será a grande sensação de 2024. Ainda a chance de título existe, mas aí mais depende também de muita coisa para acontecer, e a gente sabe que assim como é quase impossível do Júbilo escapar de um rebaixamento, é quase impossível que esse título da G-League acabe caindo nas mãos do Matias da Selva, né, Elias? Existe uma zica muito grande para acontecer, né? O Viseu Kobe precisa perder o jogo, o Hiroshima precisa perder o jogo e o Matida precisa vencer, né? Então são 3 resultados que o Matida precisa conseguir fazer. A missão dele não tenta. Ah, é difícil, cara. Esqueci que é o Kashima na última rodada. Até porque É o Kashima. tem um tempero a mais nesse jogo, né, Tiagão? Lembrando que tá uma informação extra que eu tava devendo e veio a calhar. Como o Viseu Kobe foi o campeão da Copa do Imperador e independente do que aconteça, termina pelo menos em terceiro lugar aí na J-League, a vaga para quem ficar em quarto lugar na J-League na CL2, né? Uhum. Então, Ah, verdade, tem esse detalhe, né? então o Kashima Antlers e a equipe do Gamba Osaka estão lutando por essa última vaga aí na CL2. Então, não é um compromisso tão baba aí para a equipe do Matidas Elva, né? Então, um temperinho a mais aí nesse duelo. Mas é praticamente, não vou dizer impossível, mas é muito, muito, muito improvável, muito difícil ele Matida ficar com o título. Mas de qualquer forma, na rodada 37, venceu lá no Matidão por 1-0, até com um gol meio confuso, né? Aquele famoso espirra-taco, e deram créditos aí ao Ota do que o outro com um gol contra. 1-0 magrinho, mas manteve aí as esperanças do Matida na competição. E o Matidas só chega na última rodada, talvez com menos chances de título, né? Porque teve no meio desse caminho uma equipe do Saganto Sul que, mesmo já rebaixada, foi lá e venceu, né? A equipe do Matida. Então, essa derrota, né, do Matida, claro, que o do Saga jogando em casa, a torcida tá apoiando, apesar de já rebaixado, essa derrota, esses 3 pontos faziam toda a diferença, né? Então, a gente sempre fala, né? Mesmo as equipes que já estão ou com o pé no rebaixamento, ou já rebaixado, dificilmente eles entregam um jogo, né? Então, essa derrota, né, por lanterna da competição, meio que minou muito, né, das chances do Matida depender de si apenas para ganhar o campeonato, mas ainda assim um campeonato maravilhoso, a gente falou isso muitas vezes, não vamos nem se repetir, mas quem sabe, né? Vencendo, fazendo sua parte, quem sabe, né? Com um milagre, acabe conseguindo bater de frente novamente contra a equipe do Kashima Antlers, vença. A galera pode acabar tropicando, mas muito difícil, né? Mas dependeria do Gamba ganhar da equipe do Hiroshima. Dependeria de um tropeço também da equipe do Kobe diante do Shonan para conseguir o campeonato. Seria épico, né? Ou, como a galera utiliza do meme, né? Absolute J-League, né? Mas a gente sabe que, infelizmente, ficou difícil. Mas o mais interessante vai ser o que esse Matias Elva vai fazer, né? Disputando, por exemplo, uma CL no ano que vem, ou tudo que pode mostrar de trazer de novas
novas empresas interessadas em injetar dinheiro nessa querida Magia da Zélvia, contratações, como que esse elenco vai ter toda uma possível reformulação ou apenas uma manutenção. Então, tudo isso que vai acontecer com o Matilda para o ano que vem, eu acho que é o mais interessante, mesmo que não venha o título, mas pelo menos ficar entre os 3 primeiros colocados no seu primeiro ano de estreia, né? Pelo menos entre os 4 primeiros colocados no seu ano de estreia na J-League, com certeza é uma história que a gente vai voltar aqui e contar, porque realmente não é o tipo de coisa que acontece todo ano, mundo afora. De detalhe, né? Apesar de não ficar com o título, a equipe conseguiu uma coisa muito importante que é a visibilidade, né? Uhum. Isso, com certeza. E a gente espera também até, Elias, que essa visibilidade ela seja mais bem aproveitada, né? Coisa que, na minha opinião, o Cofo não conseguiu fazer muito isso, né? Jogando a CL, né? Você não viu um novo patrocínio, você não viu grandes nomes de manutenção do elenco, então o Cofo, quando disputou a CL, trouxe um pouco disso para o seu time, mas não conseguiu transformar isso em nenhuma arma para a equipe ganhar visibilidade fora do campo, né? Então a gente espera que o Matida, sendo um pouco mais esperto, consiga fazer isso, né? Como o Kofu não subiu, a J2 ela quebra suas possibilidades, né? Dá uma travada, né, em patrocínio, essas coisas. É um investimento meio no escuro, né? Já com o Matida Sim. lá na J1, então é muito maior assim as chances, né? Mas vamos A ver. gente espera que assim seja, né? Mas esse jogo contra o Kashima vai ser muito difícil. Eu imagino que o Kashima em casa vai ser carne de pescoço, como tem que ser, né? A torcida do Kashima que muitas vezes acaba perdendo a paciência no final do campeonato com essa equipe, eu acho que não é o momento, né? Eu acho que se é para ter algum tipo de irritação, que seja de pós-jogo, né? Mas eu acho que nos 90 minutos o apoio do Kashima, dos torcedores para o Kashima vai ser incrível como a gente imagina que sempre vai ser. Rapidão, fazendo comentários breves, é um jogaço aqui pro Verde, perdeu em casa pro Kawasaki por 5-4, uma reviravolta em placares. Belmari perdeu em casa pro Marinos por 3-2, pelo menos o derby de Kanagawa aí, o Marinos conseguiu vencer, né? O Breck perdeu em casa pro Gamba Osaka por 1-0 e se complicou, não tem aí 100% de vida salva por enquanto, ficou para a última rodada. O Nagoya conseguiu a proeza de perder em casa pro Lanterninha, já rebaixado e morto, Sagatoso por 3-0. O Cereço Osaka perdeu em casa pro Kashima por 2-0. E o Avispinha derrotou 1-0, Thiagão. É isso aí, Elias. E só complementando aqui antes da gente ir para J2, o artilheiro é o isolado Anderson Lopes com 24 golzinhos. Galerinha, indo para J2 aqui, mais uma vez eu e o Mr. Thiago Henrique Cruz a gente se lascou, porque os classificados não foram os times que a gente... Eu até acertei um, né? Eu falei que o Sendai ia aprontar de eliminar o Nagasaki. Aconteceu, só que eu não sabia que o placar ia ser tão elástico assim, 4-1, né? Mas aí errei, né? Falei que o Montedio ia ganhar do Fadiano, me lasquei e o Fadiano meteu 3-0, né? Nessa primeira partida, o Nakajima, o Heron, o Goki e o Nakajima mais uma vez fazendo aí 4 gols do Sendai e o Matheus Jesus diminuindo pro Nagasaki. O Nagasaki jogando em casa, hein? Puxa vida. E o Monte de Yamagata jogando em casa foi atropelado pelo Fadiano Koyama com gols do Motoyama e o Abuchi e o Kimura. Agora a grande final será entre Vegalta Sendai e Fadiano Okayama. Thiagão, será que o Fadiano aí será um novo estreante na J1 no ano que vem? Veremos. Os dois jogos foram muito interessantes. É interessante o que o Fagiano Kama faz, já bateu na trava no passado. Acho que as chances é possíveis, mas o Fuga de Sendai vencendo o Vitória Nagasaki, até pelo placar que foi 4-1 e pela facilidade que foi quando os gols foram saindo. O Vegato Sendai sabe jogar sem a torcida, né, a seu favor. Então eu acho que isso pesa muito, né? O Fagiano Kama, por mais que tenha uma torcida que vai lotar o estádio, que vai empurrar a torcida, o Vegato Sendai não é o tipo de equipe
que sente isso, né? Até porque o Vegeta Sendai tá muito mais acostumado a jogar contra as grandes torcidas do futebol japonês e durante muitos anos bateu de frente com equipes quando esteve na primeira divisão. Então eu acho que essa é a grande final do acesso da segunda para primeira divisão. O Fagano Kayama tem uma vantagem, mas essa vantagem é justamente contra uma equipe que normalmente não sente essa pressão, né? Então, minha torcida é pelo Fagano Kayama, mas na lógica da Vegeta Sendai. Maravilha, Tiagão. Indo pra J3 agora? Vamos lá. Na J3 também tivemos surpresas, né? E placares iguais. O Qatar Toyama segurou o FC Osaka em casa por 1-1. Abriu o placar com o Fuseya e o Masuda no fim do primeiro tempo chegou a empatar, né? E a equipe do Matsumoto Yamaga ficou no 1-1 também com o Fukushima United. O Fukushima chegou a abrir o placar com o Higuchi, mas o Nonomura empatou na etapa final. E a grande final do playoff ficou entre Cataler Toyama e Matsumoto Yamaga. Lembrando que essas equipes já frequentaram a J2, inclusive Matsumoto chegou a frequentar a J1, né, uma temporada, com Daisen Maeda brilhando, nunca me esqueço disso. E um dos times voltará a jogar a J2 após 2 anos. Né? As equipes estão presas aí já há 2 temporadas na J3, Checão. Pra mim, o Matsumotinho, né, ele tem todas as condições de conseguir vencer, apesar que esse empate, né, em 1-1 com o Fukushima United me deixou talvez com um ponto de interrogação na cabeça, né. Foi muito mais difícil, né, essa vaga na semifinal, contra um Kataga Toyama que claramente não tem muito a perder, né, ficando na terceira divisão mais um ano, mas o Matsumoto vem com essa pressão, vem com uma equipe, na minha opinião, um pouquinho mais bem organizada em alguns momentos e tem tudo para conseguir essa vaga de volta, né? Agora, se por acaso chegar no dia 7/12 e der, né, a equipe do Qatar Toyama, acho que vai muito também desses jovens, né, desses novos nomes de conhecidos pela maioria das pessoas que às vezes acompanham mais a primeira e segunda divisão, e acaba sendo um trunfo interessante a ser explorado. Vai ser um jogão de bola. Para mim, o Matsumoto tem uma certa vantagem, mas tem que transformar essa vantagem em gols para evitar pressão no final do jogo. E ainda vai ter mais uma final ainda, né, Elias? A gente saber se ano que vem teremos o nosso Yokohaminha, né, na terceira divisão, ou se teremos Kochi United subindo para a terceira divisão, né? Então, esse final de ano de J3 com o JFL ainda tem bastante coisa para mostrar pra gente e vai ser interessante. Vai ser interessante ver esse jogo também entre o Yokohaminha contra o Kochi United pelo rebaixamento para a JFL ou, né, acesso à terceira divisão. Bem lembrado, já estava esquecendo do pessoal de baixo ali. Pra E na você, nossa, quem que fica? Você acha que o Yokohama consegue eu essa... vou botar fé no Yokohaminha, Tiagão. Eu vou seguir meu coração. Teve anos piores, né, talvez já, né, tipo de uma equipe muito menos competitiva, né, então, quem sabe, né. E lembrando que a gente fala de Yokohama, nós estamos falando, claro, dele, né, do maior de Yokohama, o Yokohama Sport e Culture Club. Yokohama Sigla dos de livros. nome maravilhoso. O Yokohaminha dos livros, mas não é da biblioteca Urayas, né, cara? Exato, nossa, exatamente. Deus do céu. Falando em Breco Urayas, vamos falar aqui agora da nossa famosa JFL, que eu fiquei devendo. Vamos O lá. Sony Sendai teve uma despedida triste do futebol, né? Chegou em sua Sim, última nossa. partida oficial. Foi massacrado pelo líder, né? Tochigi City por 3-0. O Honda FC e o Kogawa Musashi não ficaram em 1-1. Hilux Shiga 0, Vieretim 5. Verespei Raimir 0-0. Kochi United e Criação Shinjuku 0-0. Atlético Suzuki e Maruyasu 1-1. Yamo Hirakata 3, Okinawa CV2 e Minebeia 0, Priubré Coreaço 1, ganhando o joguinho. Como que ficou a classificação que agora fechou, né, Tiagão? Fechou aí o campeão, que é o Tochigi City, que sobe aí para J3 e vai jogar
no campeonato. E como você citou, o Cotia United vai jogar o playoff, né? Agora ficamos aí no critério de que vai acontecer das ligas regionais. Se alguém vai subir e o Minebea vai de fato cair mesmo para as ligas regionais, né, Tiagão? E Uhum. também fica a história do Kogal Musashino, ver se vai ter o playoff aí do rebaixamento ou não, né? O Tiagão tá feliz que o Criação Shinjuku conseguiu escapar tranquilinho, ficou aí 3 pontos do rebaixamento e tá de boa pro ano que vem, né? Agora é só esperar o destino aí das equipes, se o pessoal vai de fato cair ou não para as regionais. Fiquem abertos, acho que a gente vai ter informação até a última rodada. Mas parabéns ao Totic City, grande campeão aí da JFL, que vai jogar a J3 ano que vem. E o Cotia United vai tentar a sorte para ver se consegue subir. Pois é, né? E no final das contas, o Sony Sendai acabou sua última temporada em 12º, é isso, né? Da tabela de classificação? Isso mesmo, o Sunny Sendai ainda chegou a cair, né? Tava em 11º, mas foi ultrapassado pelo saldo de gols aí pelo Atlético. Suzuka terminou em 12º. Caramba, realmente uma despedida muito triste mesmo aí de uma equipe que, né, dentro da JFL foi tão competitiva. Interessante, né? Ainda teremos mais um jogo. Parabéns ao Toshigi City que acabou vencendo, né? Até com, né, com uma mão nas costas, né? Não teve tanta dificuldade assim. E ele fica então a nossa torcida meio neutra, né? Entre Kochi United e a equipe do Yokohama para ver quem é que fica com a vaga, né? Para a terceira divisão, né? Se mantém ou se vai ter um descenso do Yokohama. A equipe do Kochi United sobe. E ainda vamos ver como que essas equipes. Uma coisa interessante a tentar ver esse jogo, Elias, é até ver com quanta vontade o Cult United vai entrar nessa vaga, né? Nessa tentativa de vaga, né? Porque se você vê que foi um jogo um pouquinho mais morno, é que você sabe, né, que a equipe não estava assim tão interessada em ter a promoção, né? Então a gente espera que as equipes sempre estejam com sangue no olho, né, para conseguir o seu acesso. A gente sabe que quando o assunto é JFL, sempre tem aquele ponto de interrogação, outro assunto que a gente discutiu durante muito e muito tempo, e todo mundo que já está ouvindo o Renovar muito tempo também já está careca de saber. Maravilha. Tiagão, voltamos na semana que vem com o grande campeão da J1. Exatamente. Elias, dá para arriscar? Para você já é Viseu Kobe na cabeça, ou você ainda vai manter ainda o Matidas Zebra como campeão para o nossa última tentativa de acertar os resultados para a semana que vem? Eu vou. Não vou pelo óbvio, nunca vou pelo óbvio, porque eu sou um teimoso pra caralho. Eu vou arriscar que todo mundo vai perder e a Matida vai ganhar. Caramba, bem, E você? a lógica é Viseu Kobe, mas eu vou um pouquinho mais longe. Eu acho que se eu tivesse que fazer alguma coisa fora do óbvio, eu falaria que daria Sanfrecce e Hiroshima. Vence a equipe do Gamba Osaka, o Viseu Kobe vai dar uma leve patinada de uma, claro, difícil, mas talvez uma equipe cansada do Viseu Kobe acabe pegando um Shonan bem animadinho, que acabe dificultando o seu jogo e acabe no empate, e aí a gente tem a equipe do Hiroshima sendo campeão aí. Mas é muito difícil. Então eu acho que eu vou arriscar Sanfrecce Hiroshima, mas a gente sabe que a lógica é a gente vir aqui semana que vem e falar que o título foi pra Kobe. Uhum. E temos histórias emblemáticas sobre isso, né? Como em 2007, quando o Yokohama FC foi lá e jogou água no saque do Urawa, né? E deu o Uhum. título pro Kashima Antlers. E em 2013 também, quando o Marinos deixou escapar o título e por coincidência o campeão foi o Hiroshima, né? Nossa, é verdade, né? Já aconteceu muitas vezes e quem somos nós para dizer que não pode acontecer de novo? Mas semana que vem a gente debate um pouco mais isso aí. Elias, tamo junto, muito obrigado. Até semana que vem. Essa aí, galerinha. É isso aí, Thiagão. Muito obrigado. Até semana que vem. Renomaru! Levando o melhor futebol japonês pra vocês. Valeu, galera. Até. Um forte abraço, tchau, tchau. Galera.